Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é o 10º dia da nossa formação, hein? Nos últimos dias, nós temos refletido sobre coisas que influenciam a nossa vida negativamente, fazendo com que nos afastemos de Deus. Isso nos ajuda a conhecer melhor a nós mesmos e a nos conscientizar que precisamos eliminar essas coisas de nossas vidas. A função desse período que nós estamos passando agora é essa, nos conscientizar que nós não podemos negligenciar o cuidado com a nossa espiritualidade. A gente tem que estar sempre observando se a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o vício da gula e a virtude da mortificação. São duas coisas assim, muito importantes da gente refletir, porque a gula é uma coisa que afeta muita gente, né? Nós vimos que a obesidade é uma doença que atinge a maior parte da população do mundo inteiro, porque as pessoas não têm controle sobre a comida, né? Então acaba perdendo muito a qualidade de saúde por causa da gula, né? Então, é uma coisa importante para a gente refletir hoje. Lógico que o Papa Francisco falou sobre esse assunto na sua catequese do dia 10 de janeiro de 2024. Foi uma série de catequeses que ele fez. Cada dia ele falava sobre uma virtude e um vício, né? Então vamos ver o que ele falou sobre a gula. Abre aspas. Jesus diz claramente que o que faz a bondade ou a maldade de um alimento não é o alimento em si, mas a relação que tivermos com ele. Não é o alimento em si, mas a relação que tivermos com ele. Vemos isso quando uma pessoa tem uma relação desordenada com a comida, a forma como ela come, com pressa, como se tivesse necessidade de se saciar, mas nunca se sacia. Come a qualquer hora e muito. É escrava da comida, só pensa em comida. A relação serena que Jesus estabeleceu com a alimentação deveria ser redescoberta e valorizada, especialmente nas sociedades do chamado bem-estar, onde se manifestam muitos desequilíbrios e patologias. É o que eu falei, né? As pessoas querem comer, come com o olho primeiro come com o olho, depois come muito e cada vez mais. Come-se demais ou de demasiado pouco. Come-se muitas vezes em solidão. Antigamente, eu lembro da minha família é grande, nós somos 7 filhos. Ninguém fazia nada longe da mesa, todo mundo tinha que sentar junto, meu pai, minha mãe e os 7 filhos na mesa. Não tinha esse negócio de ir para o quarto comer lá no quarto, não existia isso. Os distúrbios alimentares alastram-se a anorexia, a bulimia, a obesidade e muitas outras doenças que são causadas pelo excesso de alimentação ou pela alimentação errada. A medicina e a patologia procuram abordar a má relação com a comida que produz todas essas enfermidades. Pois é, né? Primeiro, ajuda a pessoa a comer muito, depois ajuda a consertar o erro, né? E tem uma coisa importante, a indústria farmacêutica faz de tudo para você ficar obeso, né? Precisando cada vez mais remédios para curar esses problemas. A alimentação é a manifestação de algo interior, a predisposição para o equilíbrio ou o exagero, a capacidade de dar graças ou a arrogante pretensão de autonomia, a empatia de quem sabe partilhar a comida com os necessitados
ou o egoísmo de quem acumula tudo para si. Então não é só mandar para dentro, não. Tem outras coisas envolvidas, tá vendo? No modo de comer revela-se a nossa interioridade, os nossos atos, as nossas atitudes psíquicas. Fecha aspas. E como que tem tanta coisa atrás da gula, a pessoa gulosa não é só gulosa. Ela tem outras atitudes que também têm relação com a gula, mas que são nocivas à nossa vida espiritual. A virtude positiva que combate a gula é a mortificação. Você sabe o que é mortificação? Vamos ver agora o que é mortificação. A igreja nos propõe várias oportunidades de fazermos jejum e abstinência durante o ano todo. Essas práticas servem para nos ajudar a ter controle sobre nossos instintos e nossas vontades. Quando começamos a praticar o jejum e a abstinência, sentimos muita dificuldade em deixar de comer as coisas que gostamos ou em deixar de fazer coisas que consideramos prazerosas. Mas, com o tempo, nós vamos adquirindo a resistência necessária para resistir aos impulsos que nos dão prazer. Uma das coisas que a mortificação nos ensina é que através desse sofrimento, né, porque você olhar para uma coisa e não comer, querer desejar uma coisa e não poder fazer, isso é uma mortificação, né? Mas isso nos ensina a controlar os nossos instintos humanos, né? Então isso é muito importante, porque se você não tem controle sobre os seus instintos, aí fica animal, né? Animal que não tem controle nenhum sobre os seus instintos. Jesus diz que tem certos demônios que só conseguimos expulsar com muito jejum e oração. Olha só como que é importante a mortificação. Jesus, uma vez os discípulos foram, né? Jesus mandou os discípulos que expulsar os demônios, e eles voltaram dizendo que algumas pessoas eles não conseguiram libertar dos demônios. E aí Jesus explica que alguns demônios só com muito jejum e muita oração. Você vê como que é importante, né? Então, é importante aprendermos a controlar os nossos instintos com a intenção de preencher os espaços vazios com oração, para atender às nossas necessidades espirituais mais urgentes. Eu não tinha o hábito de fazer jejum, essas coisas não. Não costumava fazer esse negócio não. Até que eu comecei a ver muito isso na igreja, né? Muitos momentos que era necessário fazer, então eu comecei a fazer a experiência do jejum da abstinência. Comecei aos pouquinhos, né? Fazendo um dia só, toda sexta-feira. Depois passei a fazer uma semana, tirava uma alimentação só, deixava de comer chocolate, coisas que eu gostava. E aí depois eu fui vendo como que isso era bom, né, para a minha vida espiritual. E aí eu comecei a fazer jejuns mais intensos, né. Eu fiz um jejum de 21 dias, o jejum de Daniel, em que eu tomava só líquido, coisas líquidas. Não comia, mastigava nada. E ficava o tempo todo em oração. O tempo todo, de manhã até de noite em oração. Durante 21 dias. E aí a gente vai acostumando, né? Fiz agora a quaresma de São Miguel, né? Depois vem Advento. Em vários momentos que a gente pode exercitar o jejum, a abstinência, né? A mortificação. A Virgem Maria se tornou o modelo perfeito de mortificação, mesmo não tendo nenhum pecado para combater, conservando o coração sempre desprendido das coisas do mundo. Era desprendida da riqueza, das honras, da presença da família até. Ela foi novinha para o templo, né? Foi morar no templo, muito novinha, ficou longe da família. São Boaventura relata que a Virgem Maria revelou a Santa Isabel
que não recebeu de Deus nenhuma graça sem grande trabalho, oração contínua, desejo ardente, muitas lágrimas e penitência. Quem pensa que a vida de Maria foi fácil, não foi não. Foi muita coisa, muita provação que ela passou, muito jejum, muita abstinência, muita oração, muita provação. Se a Virgem Maria, que é a mais pura de todas as virgens, quis praticar a mortificação por vontade própria, sem precisar, sem ter necessidade, quanto mais nós, meros pecadores, devemos praticar muito a mortificação. Devemos, portanto, oferecer a Deus, além dos grandes sofrimentos, né, porque nós passamos por muitos sofrimentos, também o jejum, a abstinência e a penitência. Penitência também entra nessa história aí. Na medida do possível, sempre oferecer algum sacrifício a Deus, mantendo a alegria e sorrir sempre. Também não adianta você fazer jejum e ficar assim, estou fazendo jejum. Já está nada. Cumprir com as obrigações diárias com entusiasmo e se preocupar com as outras pessoas. Então, tem muitas formas de você se abster, de você se mortificar. Quando vocês sentirem dificuldade de concretizar o jejum, que se preocupem propuseram fazer, recorram à Virgem Maria e peçam a ela que os ajude a continuar com o propósito. Muitas vezes a gente se propõe a fazer um jejum, né, como eu fiz, por exemplo, o jejum de Daniel, 21 dias, só tomando coisas líquidas. E aí chegou lá no 10º dia, eu já não estava aguentando mais de vontade de comer, então eu pedi a Virgem Maria para me ajudar a continuar no meu propósito. Eu tinha um propósito para fazer esse jejum, então pedi a Virgem Maria que ela me ajudasse para continuar firme naquele propósito. Tem uma oração que é muito apropriada para essa ocasião. Ela é conhecida como Lembrai-vos. Lógico que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Lembrai-vos, ó misericordiosíssima Virgem Maria. Essa oração é ótima para nos ajudar a continuar, perseverar nos nossos jejuns, abstinências e penitências, etc. Muito bem, então o tema de hoje é gula. Então, naquele momento que você vai parar para meditar, né, olhar para dentro de você mesmo, os seus hábitos, das coisas que você faz, você vai ver se você tem sido gulosa. Né? Se você não está conseguindo controlar os seus apetites alimentares. Se você não consegue controlar os apetites alimentares, você não controla os outros apetites também, né? Sexuais, financeiros, né? De ganância, de tudo. Então você tem que aprender a controlar a gula. Comer o suficiente, não comer demais. Comer nas horas certas, não ficar beliscando toda hora, não invadir a geladeira de noite. Essas coisas todas você tem que olhar se você faz, né? Se você não tem controle sobre isso. Se você tiver esse problema, anote no seu caderno, que é mais uma situação que você vai ter que pedir para Nossa Senhora te ajudar a vencer e se livrar. Ok? Você tem que ter esse controle, né? Às vezes não é uma coisa muito complicada. Por exemplo, outro dia eu estava na rua, um calor de 40 graus. E eu querendo tomar um sorvete, uma coisa gelada, né? Passei em frente à sorveteria, olhei para o sorvete, falei, não vou tomar. Entendeu? É um controlezinho simples. Se você não consegue controlar isso, como que você vai controlar os grandes impulsos, né? Então, hoje eu vou deixar aqui a oração Lembrai-vos, para vocês aprenderem, se vocês não sabem ainda. Rezem as outras duas orações, né? Veni Creator Spiritus e Ave Maris Stella. E espero por vocês amanhã.